Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente inaugura o primeiro vídeo da série Juridiquês na Ficção, que é uma série de vídeos em que a gente vai falar sobre algumas obras, destacando algum aspecto jurídico que é trabalhado ali dentro dos filmes, dos livros, das séries, e fazendo um paralelo com a nossa realidade, com a nossa sociedade atual, sobre como essa questão jurídica específica que é abordada na obra que a gente escolheu é tratada na nossa sociedade. Qual é a perspectiva que a gente tem atualmente na nossa sociedade a respeito dessas questões. A gente propõe algumas reflexões a respeito desses aspectos da obra, tentando enriquecer um pouco a nossa forma de observar tanto a obra quanto essa temática específica. A primeira obra que a gente escolheu para trazer nesse juridiquês é uma obra escrita pela J.K. Rowling, que é a autora da série de livros Harry Potter. Mas o livro que a gente escolheu dela para falar não é um livro que tem temática infantil, não tem nada a ver com magia nem com Harry Potter. É o livro Morte Súbita. Esse é o nome traduzido para o português. O livro original se chama Casual Vacancy, que se a gente fosse traduzir literalmente seria algo como vacância casual. E é um nome que faz referência a um dos acontecimentos que meio que movem a trama e que se dá logo no início do livro, que é a morte de um dos conselheiros aí de um distrito chamado Pegford, que é onde se passa toda essa história que está sendo contada. E por conta do falecimento desse conselheiro, a gente tem toda uma trama, uma substituição dessa vacância que acontece por conta da morte dele. E a partir disso, a trama vai se desenrolando, a narrativa vai se desenrolando e vai apresentando pra gente vários elementos que vão construir aí essa história que a Rowling criou pra gente. Essa edição do livro aqui que eu tenho, pra quem tiver interesse em comprar, em saber a respeito, ela é da Nova Fronteira. Ela tem uma capa que é meio emborrachadinha, assim, eu achei a qualidade dela bem legal. Eu já li, já folhei ele bastante, ele tá bem inteirinho ainda. Ele é impresso em um papel amarelinho, sabe? Impresso no papel Chambril Avena, 80 gramas. Então é bem gostoso de ler e eu acho que é uma edição bonita também. Me agrada bastante essa edição da Nova Fronteira. Antes da gente entrar especificamente no ponto jurídico, no juridiquês, nessa ficção, a gente vai contextualizar um pouco a obra para você que nunca leu, não conhece, não sabe exatamente sobre o que se trata, para você se situar um pouco sobre o que é essa história e ver se você se interessa de repente por ler esse livro futuramente. Então a gente tem esse acontecimento principal, que é a morte de um conselheiro de Pegford, que é como se fosse uma localidade ali no interior da Inglaterra, que tem uma organização política que compõe uma espécie de um distrito. E aí a gente tem Pegford, que é esse vilarejinho, e tem também Fields, que é como se fosse um bairro vizinho, vamos assim chamar, e que eles compõem meio que essa região aí. E aí a gente tem os conselheiros, que são os responsáveis por decisões administrativas ali relacionadas àquela localidade, e a morte de um desses conselheiros é o que faz a trama começar a se movimentar. A gente tem aqui uma peculiaridade, que é uma história que não se centra em um personagem principal, em uma família principal. Até em um primeiro momento, pode parecer que a própria morte desse conselheiro, que é o Barry Fairbrother, e a sua família, ali o luto, pode parecer que meio que vai ser o foco e o tom da trama, mas na verdade, não. Esse é só um acontecimento que dá um start pra gente movimentar essa narrativa, mas a narrativa em si, ela é meio que centrada na própria vida desse vilarejo, dessa comunidade. E para contar essa história desse vilarejo, a Rowling precisou ir apresentando pra gente todas as famílias, os núcleos familiares, as pessoas, os filhos, quem é filho de quem faz o que na cidade, quem tem uma delicatessen, quem é o professor da escola, quem é o médico. Isso, inclusive, faz com que a gente, no início, tenha um pouco de dificuldade para avançar na leitura, porque ela vai tendo que apresentar todo mundo pra gente e pouca coisa acontece. E o ritmo das primeiras ali, acho que vamos dizer umas primeiras 100 páginas, ele é um pouco intrincado, assim. Não é aquela leitura que te instiga a ficar querendo saber mais nessa, vamos dizer aí, no primeiro um terço do livro. E depois que você supera esse comecinho, aí realmente a leitura flui e vira aquele tipo de livro que você não tem vontade de largar, que você quer saber o que vai acontecer. Então, se você se propor a ler e estranhar um pouco esse começo, ele é realmente um livro que demora um pouco pra narrativa imprimir um ritmo que é realmente instigante. Ao menos essa foi a experiência que eu tive, que muitas pessoas relatam. Mas, superado esse início, ele fica muito bom e vale muito a pena. Por isso que a gente escolheu falar dele hoje. E ele é um livro que acaba sendo muito rico, muito interessante, porque ele consegue abordar uma grande diversidade de temas, mas de um jeito que não é tão superficial e que acaba suscitando certas reflexões pra gente, sabe? Aquele livro que eu terminei de ler, mas algumas coisas ficaram ali, eu fiquei processando aquilo por algum tempo. Ele consegue suscitar de uma forma bastante sutil, mas bastante interessante, questões políticas, questões sobre desigualdade social.
Ele também trata muito de questões familiares, questões de relações entre gerações de adultos e seus filhos, entre adolescentes. A Rowling é uma escritora que realmente ela sabe muito bem escrever personagens adolescentes que são verossímeis e meio que mostra bastante, assim, às vezes esse abismo existente entre os pais e os filhos adolescentes. Então a gente tem aqui uma história muito rica que aborda várias temáticas que são bastante interessantes. Uma das coisas que eu acho que faz esse livro interessante para ser lido no momento que a gente se encontra atualmente é o fato de que a trama principal, com a morte desse conselheiro, Barry Fairbrother, a partir dessa vacância, a gente começa a vislumbrar como que vai se dar a ocupação dessa vaga, e isso gera ali um movimento naquela sociedade que vai mostrando pra gente que existe meio que uma divisão entre dois grupos, entre duas ideologias, entre duas formas de ver o mundo e de ver aquela comunidade e de pensar a respeito das soluções para os problemas e da forma que aquela comunidade deve ser gerida e o que deve pertencer àquela comunidade, o que não deve. A gente percebe que existe essa divisão entre esses dois posicionamentos que meio que são conflitantes e as pessoas se movimentando para que o seu posicionamento prevaleça e para conseguir colocar alguém ali naquela vaga que represente meio que a sua ideologia. E ele é interessante porque esse conflito principal, ele meio que reflete um pouco certas discussões que a gente tem hoje na nossa sociedade. E dentro dessa trama e desse conflito político, a gente tem uma questão ali que é colocada, que é em relação a essa região, esse vilarejo Fields. É um vilarejo que é onde vivem as pessoas mais pobres, menos favorecidas. E então tem parte de Pegford, que é essa região mais nobre, assim, mais classe média, e que quer que Fields não pertença mais a esse distrito de Pegford. Então, parte desse conselho quer que Fields não seja mais pertencente a Pegford, que seja da outro distrito de Irving, se eu não me engano o nome, enquanto outra parte, inclusive a parte do conselheiro que faleceu, que era o Barry, queria que Fields continuasse ali, que as pessoas que vivem naquele bairro frequentassem a escola. E agora ela vai comer o mais barulhento do brinquedinho. Que esse distrito continuasse pertencendo a Pegford. E o Barry tinha isso como uma causa de vida, inclusive pela própria história dele, né? Que veio de uma família pobre, que conseguiu estudar e ter oportunidades de vida, então ele vislumbrava muito o potencial ali naquelas pessoas, embora elas estivessem sem oportunidade e vivendo em uma situação de pobreza. E dentro disso entra a questão do nosso juridiquês, que é, nessa região existia um centro de reabilitação para pessoas que fossem dependentes químicas. E parte ali das pessoas quer fechar esse centro de reabilitação, quer que Fields pertença a outro distrito e fechar aquilo para que esses drogados, essas pessoas que têm dependência química vão se tratar em outro lugar mais distante, não fiquem ali no seio daquela comunidade. E aí a gente tem um núcleo que é a família da Cristal, que é uma personagem adolescente e uma das personagens que tem destaque ali dentro dessa trama toda. Todos os núcleos familiares, eles vão se interligando, eles têm tramas que se conectam em vários pontos. Mas eu considero que a narrativa da Cristal, ela tá muito atrelada à questão da cidade, essa visão maior da dualidade existente ali. Porque a mãe dela é uma usuária de heroína, uma dependente química, ela tem um irmão mais novo de 4 anos, e ela é uma adolescente que estuda no colégio com os filhos no colégio em Pegford, então juntamente com os filhos desses outros núcleos ali, e é assim que as histórias deles vão se entrelaçando. E antes do Barry morrer, do nosso conselheiro ali principal morrer, ele treinava o time de remo da escola e conseguiu que a Cristal se interessasse por essa atividade física, por esse esporte, e ela era uma menina que se destacou no esporte, e ele tentou trazer a Cristal para o esporte, para se envolver, né, desenvolver a saúde, ela que tem uma história familiar muito conturbada, que não tem um pai presente, que a mãe é usuária de heroína, que tem essa mãe problemática, né, essa situação conturbada de uso de drogas dentro de casa. E aí a gente tem, sendo mostrado ali na história, o acompanhamento social que é dado à família da Cristal, que é o tema que a gente escolheu para trazer para esse juridiquês na ficção. A Cristal, tendo a mãe nessa condição e tendo um irmão de 4 anos, tem um núcleo familiar numa situação de vulnerabilidade, porque embora ela já não seja tão pequena, tão criança, ela é uma adolescente que tem uma mãe que não é nada protetiva por conta do seu vício. E aí a gente tem um outro núcleo familiar ali, que é o da Kay Baldwin. E a Kay tem seus problemas pessoais, tem a sua filha, foi viver nessa cidade, e ela é assistente social que acompanha o caso da Cristal e da sua família. E essa é a parte jurídica que a gente queria conversar hoje, que é a questão do poder familiar e de quando que o Estado intervém para que ele seja retirado das pessoas. No livro, a gente tem alguns diálogos e algumas conversas a respeito da situação da Cristal e da situação da Terry, que é a mãe dela, que é usuária de drogas, e como algumas pessoas acham que
pelo fato dela estar nessa situação, ela não deveria ser mantida com os filhos. Aliás, o segundo filho dela já deveria ter sido retirado dela desde o momento em que ele nasceu, porque ela não teria condições de ficar com os filhos. E tem uma passagem ali do livro que tem um diálogo muito interessante da assistente social com o Miles, que é um cara que defende isso, que ele acha que as crianças tinham que ser retiradas e pronto, e que é uma perda de tempo ficar investindo recursos na recuperação dessa mulher e dessa família biológica ali, né? E a assistente social conversa com ele a respeito disso e ele fala que ela não deveria ter tido uma segunda chance, que ela não é responsável, que ela não serve para cuidar dos filhos. E a assistente social fala para ele que se esse raciocínio fosse aplicado a outras coisas na nossa sociedade, ele não deveria ter carteira de motorista, porque ele já dirigiu embriagado. E aí ele fala que são situações diferentes, que ela está fazendo comparações esdrúxulas. E eu acho essa passagem muito interessante, porque embora de fato a gente esteja lidando com situações que são diferentes, com riscos e problemas diferentes, eu acho que isso representa um pouco a nossa forma de às vezes olhar para os erros dos outros de uma forma extremamente rígida e flexibilizar um pouco essa rigidez quando se trata de erros nossos ou de erros de pessoas próximas que a gente conhece e que a gente entende que foram meros deslizes e que, portanto, essas pessoas mereceriam segundas chances. Em contrapartida, quando a gente olha às vezes para outras questões de pessoas mais distanciadas, de pessoas em uma condição de miserabilidade, de pessoas que às vezes a gente até tem um olhar mais preconceituoso, talvez, a gente não tem essa mesma disposição de querer dar segundas chances e de entender aquele indivíduo como um ser que pode errar também, mas que talvez possa se recuperar. Em relação ao poder familiar, na narrativa do livro, a gente tem essa assistente social fazendo acompanhamento da família e tentando recuperar essa mãe, tentando fazer com que ela siga participando da reabilitação, tomando medicamentos e que se reestruture, né, reestruture aquele núcleo familiar. E essa assistente social, inclusive, em vários diálogos ali, ela coloca para as pessoas coisas que são muito semelhantes a problemas que a gente tem realmente na nossa vida, em situações semelhantes, de crianças em condição de vulnerabilidade, com a família com problemas e pais que não são protetivos. Ela fala do vínculo existente entre os irmãos, do amor, da importância de tentar preservar aquilo que eles conhecem como sendo família, de tentar resgatar aquilo, da dificuldade muitas vezes da adoção de crianças mais velhas. E ela vai colocando essas questões, tentando mostrar a complexidade do problema para as pessoas que acham que simplesmente o ideal seria retirar a criança da família e colocá-la, ser acolhida em outro lar temporário, quem sabe colocada para adoção. Mas ela tenta colocar essas outras questões que são envolvidas e mostrar que não é tão simples assim. Na nossa sociedade hoje, quando a gente tem alguma criança em condição de vulnerabilidade, geralmente isso chega ao conhecimento do poder público ou porque foi observado na escola, na creche, ou porque alguma denúncia de algum vizinho, algum parente acontece, e aí a gente tem estruturas que são inclusive semelhantes ali do livro, que os municípios têm os seus conselhos tutelares, e esses conselheiros são geralmente as pessoas que vão verificar, averiguar como que aquela família está vivendo, condições materiais, condições emocionais, e vão reportar isso para o Poder Judiciário, primeiramente para o Ministério Público, que é o órgão que é o nosso fiscal da lei. Então ele tem obrigação de intervir quando a lei não está sendo cumprida, e nesse caso a lei de proteção da criança, né, não está sendo cumprida, ele tem que intervir ali, começar um processo e averiguar como que está essa situação de fato, o que esses pais fazem, se eles estão cuidando, se não estão cuidando. E a partir desse processo, de acordo com a nossa lei, a gente tem que buscar sempre meios de reestruturar essa família, ou procurar uma família extensa, um avô, um tio, pessoas que possam dar suporte para tentar manter as crianças no seio dessa família. E, claro, preservando os seus direitos e fazendo com que elas sejam protegidas por alguém, tenham cuidado de alguém. Mas em alguns casos isso não é possível, não se verifica isso. E aí elas são realmente retiradas. A gente fala em perda do poder familiar, às vezes por um tempo de suspensão, para tentar ver se aqueles pais ou as pessoas que eram responsáveis ali pelas crianças conseguem se restabelecer, até que, se não for possível, de fato, esse resgate, sobrevém, então, a perda do poder familiar. E aí essas crianças, de fato, são colocadas para adoção. E algumas são, muitas não são adotadas, e daí vivem aí em algum ambiente, uma estrutura do Estado, para que tenham suporte, que estudem, que tenham suporte material, mas família, de fato, vai depender do interesse de adoção de alguma outra pessoa da sociedade.
E o problema que é relatado no livro em relação às idades é muito comum também na sociedade, de as pessoas que estão dispostas a adotar, nem sempre estão dispostas a adotar crianças um pouco mais velhas, crianças que têm alguma condição física. Então, é uma situação que é muito complexa, que não tem respostas simples, sabe? Dentro do livro também, eles conversam bastante sobre esse centro de reabilitação existente ali, que a mãe da Cristal frequenta, e o Miles fala dos números, de como ele não tá... como ele não recupera muitas pessoas, a maioria continua usando outras drogas, né? A maioria tem recaídas ou então acaba ficando dependente ali de outros medicamentos, então ele entende que aquilo não é efetivo. E aí a gente tem ali assistente social de novo tentando colocar para ele que é muito mais complexo, que não é só o vício que a pessoa tem, geralmente ela está dentro de um contexto de vulnerabilidade, de às vezes ter tido uma história pessoal, né, um crescimento, uma família bem desestruturada também, de não ter apoio de outras pessoas, de não ter afeto. Então, a parte do vício é uma parte pequena perto das outras questões que estão envolvidas, e às vezes é muito difícil tirar as pessoas desse contexto. Por isso que a recuperação, ela tem que ser vista não como, sei lá, se esperar que a pessoa talvez fique limpa e fique 100%, mas é um processo contínuo de repensar várias coisas e de tentar modificar outros fatores que impactam na vida daquela pessoa para que ela consiga ter condições de se reestruturar. Mas dentro da narrativa, a gente não quer dar spoiler aqui, mas tudo se encaminhou para um final que é muito impactante e que talvez ele faça pensar se de fato a intervenção ali que o Estado estava prestando nesse caso, por meio da assistente social, se ela foi válida, se foi efetiva, se foi suficiente. E na maioria das vezes, o Estado realmente não tem condição de prover tudo que o indivíduo precisa. E esse é um questionamento que eu acho que tem que sair do livro para também ser trazido para a nossa vida. Para situações que a gente tem na nossa sociedade de crianças em condição de vulnerabilidade. Porque dificilmente o Estado consegue atuar e realmente resolver e prover o melhor para todas as crianças quando há uma intervenção, seja de assistente social, do Ministério Público. Claro que às vezes é uma questão tão drástica que se salva a vida de alguém, mas que não necessariamente a retirada da criança daquele ambiente em que ela não estava sendo protegida para ser colocada em um lugar em que ela vai ser alimentada, vai ter condições de higiene, nem sempre isso vai ser suficiente para que ela seja amada, que ela consiga outra família. Nem sempre vai se conseguir promover condições plenas de desenvolvimento saudável para aquela criança. Então, em termos jurídicos, eu penso que o encaminhamento que foi dado ali no livro seria muito semelhante ao que, sei lá, se essa situação tivesse acontecido, por exemplo, aqui na nossa sociedade brasileira. Uma tentativa de resgate que é muito importante, porque a gente sabe que a solução de tirar a criança do seio daquela família e colocá-la para ser acolhida em algum centro, algum lar temporário, nem sempre também vai ser possível promover as melhores condições para aquela criança se desenvolver a partir disso. Aqui, tanto na trama quanto no mundo jurídico, quando realmente a gente se depara com crianças em situação de vulnerabilidade e a gente tem esses processos e essas questões, se exige uma sensibilidade maior das pessoas que estão trabalhando nessa situação, que estão olhando para esses casos, porque é um problema muito complexo. E problemas complexos nunca vão ter soluções simples. Então, a retirada é um passo que pode ser essencial e necessário para a proteção das crianças, mas ela não encerra o problema. Esses lares que a gente tem temporários, embora eles trabalhem muitas vezes embora eles contem muitas vezes com um trabalho muito dedicado das pessoas, com contribuições da sociedade, nem sempre eles são capazes de fornecer a estabilidade, o amor, né, a atenção, o envolvimento emocional que é necessário para que essas crianças cresçam de forma saudável e se transformem em adultos seguros e felizes e plenos. Retirar a criança é suficiente? Geralmente não. Então, que caminhos que a gente pode traçar? Responsabilizar os pais, né, cobrar dos adultos que eles sejam protetivos, que eles tenham filhos de forma mais responsável? Sim, isso também é uma necessidade, mas isso também parte de uma necessidade de educação dessas pessoas. Que essas pessoas também cresçam de forma saudável, para que elas estabeleçam relações saudáveis e tenham consciência da sua responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, porque tudo passa por uma questão de educação. A higiene, a forma de ensinar o filho, tudo é algo que a gente aprende. E se alguém cresce sem ter muita estrutura, sem ter apoio, sem aprender de fato a se relacionar, a criar esses tipos de vínculo, a estabelecer uma relação saudável com os seus semelhantes, provavelmente não vai saber como estabelecer isso com seu filho também.
Então, é necessário que a gente, quando olhe para esses problemas, pense de uma forma mais profunda, porque a gente tem problemas muito complexos e não é possível dar soluções simples para eles. Tem uma passagem do livro em que um dos personagens, o Howard, ele faz uma reflexão a respeito daquela comunidade, Fields, que eu acho que ela capta muito a essência do pensamento de muitas pessoas. Ele fala que essas pessoas são pobres, mas elas não precisariam viver também nessa sujeira, né? Ele tem um padrão do que ele acha que é limpo e do que é esteticamente ideal. Ele fala, mesmo sendo pobres, eles podiam se reunir e comprar um cortador de grama juntos, e daí cada um pegava emprestado e cortava a sua própria grama, agora precisa deixar crescer esse mato todo. E tudo bem que eles são pobres, mas um galão de tinta é barato, podiam comprar uma tinta e pintar tudo, ao invés de deixar essas paredes aí todas rabiscadas, porque é um local em que é retratado no livro que tem grafites e coisas nas paredes. E ele vê isso como sendo como algo esteticamente ruim. Então ele faz esse raciocínio, esse pensamento de que não é porque a pessoa é pobre que significa que ela precisava estar naquela condição, ele poderia melhorar as próprias condições com os recursos que eles têm. E eu acho que isso resume a forma de pensar de muitas pessoas. Mas no livro, na sequência, a gente tem a perspectiva da Cristal. E a forma como ela. Então a gente vê como ela cresce ali, o que ela observa da mãe dela, o que ela observa do irmão dela, como que ela é vista na sociedade por outras pessoas. E aí a gente vê que não se trata apenas de condições materiais. Tem a ver só com as condições materiais, mas tem muito a ver com a perspectiva de mundo e as coisas que ela vai almejar a partir das experiências que ela teve. Tudo passa por uma questão de educação e de aprender. Então, se ela nunca observou dentro de casa e não aprendeu um certo senso estético, um senso de higiene, um senso de várias coisas, ela não vai conseguir reproduzir isso. Ela não vai conseguir buscar isso. E isso se relaciona com quase tudo, desde perspectivas de estudar, de procurar determinados empregos e de que forma que essas pessoas vão ambicionar certas coisas se elas não têm perspectiva nenhuma, e não têm exemplos, e não têm no que se espelhar. E eu acho que dentro da narrativa do livro, quando você entra nos capítulos que tem o ponto de vista da Cristal, você começa a entender que ela não tem certas perspectivas. Como que ela vai se motivar para estudar, para procurar certos empregos, para aprender certas coisas, se ela não tem exemplos, se ela não tem incentivo, se ela não consegue ver perspectivas diferentes? E isso se aplica a quase tudo, até o próprio senso de estética. Por que eu vou pensar em cortar minha grama se todo mundo aqui não corta grama e se eu tenho tantos outros problemas, tantas outras questões para lidar, que a grama não estar cortada não é significativo na minha vida, eu tenho questões maiores, problemas maiores para lidar e eu não consigo perceber aquilo como sendo algo que vai impactar na minha vida. E acaba que a grande riqueza desse livro, na minha opinião, é fornecer para o leitor uma perspectiva de empatia muito grande em vários aspectos. Ele apresenta personagens que não são perfeitos, que passam por muitas dificuldades, por muitos dilemas, por muitas adversidades, como é a vida de todo mundo. E ele não tem pessoas perfeitas, heróis, ele tem várias pessoas com seus dilemas, com suas falhas, com suas questões, convivendo nessa comunidade, buscando soluções para os seus problemas comuns e tentando viver a sua própria vida da melhor maneira possível, assim como a gente tenta na sociedade. Esse foi o primeiro Juridiquês na Ficção, falando aí um pouquinho só sobre poder familiar. Espero que você tenha gostado, que tenha se interessado por ler esse livro. A gente recomenda ele fortemente. Ele tem muitas nuances complexas, muitas coisas que fazem a gente ficar pensando um pouco depois. E uma delas é essa questão do problema das crianças em situação de vulnerabilidade e de que forma que a gente pode tentar promover melhores condições para as crianças e para os adolescentes que estão vivendo nessa situação. E se você gostou, dá um joinha aí pra dar uma moral pra gente, ajudar o canal a crescer. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!